Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula. Hoje nós vamos ver ligações metálicas. Já vimos ligação iônica, ligação covalente e agora vamos ver a ligação metálica. O que é a ligação metálica? A ligação metálica ela ocorre entre dois átomos de metal. Então, sempre você vai ter um metal ligado a outro metal. Onde estão os metais? Se você olhar na sua tabela periódica, todos esses aqui que eu coloquei em rosa são os nossos metais. Como eles se comportam? A ligação metálica ela é uma espécie de nuvem eletrônica. O que é essa nuvem eletrônica? É quando a gente tem um cátion rodeado por vários elétrons, vários ânions. Então a gente não tem mais agora um positivo ligado ao negativo, como na ligação iônica, ou então compartilhando os elétrons. Agora a gente tem vários elétrons livres, soltos ao redor de cátion, certo? Eu fiz isso daqui para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor. Então, a bolinha azul é como se fosse o nosso cátion, certo? Nosso íon positivo. E esses branquinhos são os nossos elétrons, são os nossos ânions, rodeando os nossos cátions, como se estivesse protegendo eles. E essa forma faz com que tenha maior maleabilidade, maior ductilidade, que são as propriedades do metal. Aqui são as propriedades. O que é ser maleável? Maleável é a capacidade que o metal tem de se deformar. Se você pegar um martelo e bater numa chapa de cobre, ela vai se deformar, certo? Isso é maleabilidade. Outra propriedade do metal, ser brilhante. O que faz o metal ser brilhante? Então, é porque os fótons de luz, ele é melhor absorvido pelos elétrons livres, esses daqui que estão soltos ao redor do cátion. Ele também é um bom condutor de eletricidade. Por que ele é bom condutor? Esse formato também explica isso. Quando você induz uma corrente elétrica, a quantidade de elétrons que entra é a mesma quantidade de elétrons que sai. Por ele estar solto ali, ele conduz melhor eletricidade. Ele também é um bom condutor de calor. Por quê? Quando uma fonte externa aplica calor ao metal, esses elétrons livres, eles ficam agitados. Essa agitação dos elétrons faz com que eles liberem calor, certo? Conduzindo calor. Dúcteis. Por que os metais são dúcteis? O que é ductilidade? Ductilidade é a capacidade de se transformar em fio, longos fios. Então, esse mesmo formato faz com que possa ser pressionado o metal sem que um cátion encoste no outro. Eles estão protegidos. E isso faz com que consiga puxar longos fios dos metais, certo? Então, como se arranjam os metais? Os metais se arranjam em três principais modos. No cúbico de corpo centrado, que é essa fórmula aqui. Cúbico de face centrada, que é essa outra forma aqui. E hexagonal compacta. Então, esses são os arranjos do retículo cristalino do metal. Os metais são sólidos à temperatura ambiente, a grande maioria deles. Só temos uma exceção. O mercúrio. O mercúrio, ele é o único metal que ele é líquido à temperatura ambiente, certo? Todo mundo já viu o mercúrio dentro do termômetro. E tem mais 4 exceções que eles não são líquidos à temperatura ambiente, mas eles têm um ponto de fusão próximo à temperatura ambiente. Então, isso faz com que eles se derretam numa temperatura próxima à temperatura ambiente, certo? E são eles o frâncio, tem ele aqui, no formato como ele é na natureza, o césio, o gálio e o rubídio. Ligação metálica. A ligação metálica, ela foge às regras, certo? Então, você vai esquecer o que você viu de ligação iônica, vai esquecer o que você viu de ligação covalente. Porque a gente não representa a ligação metálica com a estrutura de Lewis, que é aquela das bolinhas, dos elétrons da última camada, e nem com a fórmula estrutural plana, que é dos tracinhos, ligação simples, ligação dupla. A gente simplesmente representa a ligação metálica com o nome dos metais, certo? Importante, as ligações metálicas, elas
tem todas essas propriedades importantes, só que elas são mais fracas que as ligações iônicas e as ligações covalentes. E através dos metais, a gente pode fazer as ligas metálicas. O que são as ligas metálicas? As ligas metálicas é a união de 2 ou mais tipos de metais, certo? E quais são as propriedades dessa liga? Como que a gente define as propriedades das ligas metálicas? As propriedades das ligas, elas vão depender de 3 principais fatores, que são eles: o elemento que forma a liga, a proporção, quanto você tem daquele elemento na liga, e a estrutura cristalina da liga entre os átomos, certo? Como que os átomos se arranjaram ali quando eles se ligaram uns aos outros. Alguns exemplos de liga: liga de bronze, que é cobre e estanho, a liga de latão, que é cobre e zinco, liga de aço, ferro, carbono e oxigênio, e liga de aço inox, que é ferro, carbono, níquel e cromo. O que acontece? Existem ligas que são só de metais e tem ligas que você tem semimetais ou ametais ali também, como a liga do aço. Aqui o ferro é um metal, mas o carbono e o oxigênio não é um metal. Mesmo assim, é considerado uma liga metálica, certo? Porque a maior proporção nessa liga seria de ferro. Aqui a gente tem alguns exercícios para vocês colocarem em prática e exercitarem o que eu acabei de falar. Então, temos aqui 5 exercícios para vocês fazerem. Eu vou estar aqui para tirar dúvida. Tentem fazer, baixem o PDF dessa aula que eu vou enviar por e-mail para vocês. Tem o PDF, tem o PowerPoint, assista a videoaula e tente fazer o exercício. O que não conseguir, mande para mim no WhatsApp, eu vou estar disponível para tirar a dúvida de vocês. Um abraço, até a próxima aula.